11 meses? Parece pouco, não é? Pouco para conhecer alguém de verdade. Pouco para atravessar silêncios, diferenças, medos, dúvidas. Pouco para transformar uma paixão em algo que resista ao peso da vida real. Mas quando o nome envolvido é Chico Buarque, nada soa simples. Porque estamos falando de um homem que durante décadas aprendeu a proteger sua intimidade quase como quem protege uma canção inacabada. Um artista admirado, observado, comentado, mas raramente decifrado por completo. E então, depois de apenas 11 meses de namoro, surge a notícia que pegou muita gente de surpresa. Chico teria finalmente apresentado ao público sua companheira e, junto com ela, a informação de que um novo filho estaria a caminho. Não foi uma separação barulhenta. Não foi um escândalo de bastidores. Não foi uma dessas histórias feitas para provocar manchetes vazias. Foi algo muito mais forte justamente por ser inesperado. Um novo começo. Aos olhos de muitos, 11 meses podem parecer rápidos demais. Mas será que o tempo sempre mede a profundidade de uma relação? Ou existem encontros que chegam tarde, mas chegam com uma força capaz de reorganizar tudo? O que teria feito Chico, um homem tão discreto, abrir essa porta agora? Neste vídeo, vamos olhar além da notícia. Vamos entender o que essa revelação diz sobre amor, tempo, maturidade e sobre a coragem de recomeçar quando ninguém mais esperava. Chico Buarque nunca foi apenas um nome famoso. Ele é daqueles artistas que atravessam gerações sem precisar gritar para serem ouvidos. Na música, deixou versos que parecem conversar diretamente com a alma do Brasil. Na literatura, construiu histórias com a mesma delicadeza de quem observa o mundo por dentro. E, na política, sua imagem sempre carregou pensamento, posicionamento e memória. Mas, apesar de tão presente na vida pública, Chico sempre manteve uma porta fechada quando o assunto era sua intimidade. Ele não pertence àquele tipo de artista que transforma cada gesto em espetáculo. Não viveu de exposição constante, nem de declarações calculadas para alimentar manchetes. Pelo contrário, sua força sempre esteve também no silêncio. Chico parecia saber que nem tudo precisa ser explicado, que há sentimentos que perdem a beleza quando são exibidos demais, que uma vida íntima, para continuar verdadeira, às vezes precisa ficar longe dos holofotes. Por isso, quando um homem assim decide revelar uma companheira e ainda permitir que o público saiba de uma criança a caminho, algo muda. Não é só uma notícia romântica, é uma quebra de padrão. Porque quem se cala por tanto tempo não fala por acaso. Então a pergunta fica no ar. O que aconteceu nesses 11 meses para que Chico Buarque, tão reservado, escolhesse finalmente abrir essa parte da própria vida? 11 meses podem parecer pouco quando vistos de fora. Para muita gente, é cedo demais para falar em futuro, cedo demais para assumir grandes planos, cedo demais para transformar namoro em família. Mas será que o coração funciona seguindo o calendário? No caso de Chico Buarque, essa pergunta ganha ainda mais peso, porque não estamos falando de alguém impulsivo, acostumado a fazer da vida pessoal um palco. Estamos falando de um homem vivido, atento, discreto, alguém que, ao longo dos anos, aprendeu o valor do silêncio e da escolha. Talvez, por isso mesmo, esses 11 meses não sejam um sinal de pressa. Talvez seja um sinal de encontro. Há relações que duram anos e mesmo assim permanecem vazias, presas ao costume, à aparência, ao medo de terminar. E há encontros que em pouco tempo parecem revelar uma verdade que a vida inteira demorou para preparar. Talvez Chico não tenha corrido, talvez apenas tenha reconhecido uma presença, um afeto. Uma mulher que não chegou para ocupar manchetes, mas para ocupar um lugar real em sua vida. E quando uma criança passa a fazer parte dessa história, tudo deixa de ser apenas romance, vira decisão, vira futuro, vira responsabilidade. Então fica a dúvida que prende qualquer um até o fim. O que pesa mais numa relação? O tempo contado no relógio, ou a certeza silenciosa de ter encontrado a pessoa certa? Assumir alguém publicamente nunca é apenas dizer, estou namorando. No caso de Chico Buarque, esse gesto pesa ainda mais, porque para um homem que sempre tratou a vida íntima com cuidado,
Revelar uma companheira é quase como abrir uma janela que ficou fechada por muitos anos. E aqui está o ponto principal. Não se trata apenas de apresentar uma namorada. Trata-se de reconhecer uma parceira de vida. Há uma diferença enorme entre viver um romance em silêncio e permitir que o mundo saiba que aquela pessoa existe, importa e ocupa um lugar real. É uma passagem delicada, do segredo para a partilha, da proteção absoluta para uma exposição controlada. Talvez Chico tenha se calado antes não por vergonha nem por indecisão, mas por proteção. Proteger o amor, às vezes, é evitar que ele vire assunto de quem não conhece a história inteira. Mas quando uma relação amadurece, quando ganha raízes, quando deixa de ser apenas promessa e começa a parecer destino, o silêncio já não tem a mesma função. E talvez tenha sido isso que mudou. Porque nem todo amor precisa ser mostrado. Mas quando alguém tão discreto decide mostrar, mesmo que pouco, é porque algo ali já se tornou forte demais para permanecer invisível. A pergunta agora é: essa revelação foi apenas um gesto de amor? Ou o primeiro sinal de uma nova família prestes a nascer? E então vem a parte que muda tudo. Porque uma coisa é assumir um amor. Outra, muito maior, é saber que desse amor pode nascer uma nova vida. Quando se fala em um filho a caminho, a história deixa de ser apenas sobre romance, encontros e escolhas íntimas. Ela passa a tocar algo mais profundo: futuro, responsabilidade, presença e transformação. Para Chico Buarque, um homem marcado pela maturidade, pela reflexão e pela discrição, essa possibilidade ganha um peso especial. Não é a juventude impulsiva olhando para o amanhã com pressa. É a experiência olhando para a vida com mais consciência. Ser pai em uma fase mais madura não é igual a ser pai no começo da caminhada. Há menos ilusão, talvez mais silêncio, menos necessidade de provar algo ao mundo e mais entendimento sobre o valor de cada instante. Um filho não chega apenas para ocupar um quarto, mudar horários ou alterar rotinas. Um filho muda perguntas antigas, muda prioridades, muda até a forma como alguém enxerga o próprio passado. E talvez seja por isso que essa notícia toca tanta gente. Porque, de repente, Chico não aparece apenas como o grande artista, o compositor, o escritor, o homem reservado. Ele aparece como alguém diante de uma das maiores viradas da vida. Afinal, uma criança não muda só uma casa. Ela muda também o coração de quem a espera. Como era de se esperar, a notícia não passou despercebida. Quando um nome como Chico Buarque aparece ligado a uma nova companheira e a um filho a caminho, o público imediatamente se divide. De um lado, há quem veja tudo com ternura. Para essas pessoas, o amor não tem idade marcada, nem prazo certo para chegar. Recomeçar é um direito de qualquer ser humano, seja aos 20, aos 50 ou depois de uma vida inteira de histórias. Mas também existem os que olham com dúvida. 11 meses seriam suficientes? Não é rápido demais? Será que uma decisão tão grande nasceu da certeza ou da emoção do momento? Essas perguntas aparecem porque o público, muitas vezes, tenta medir a vida dos outros com a própria régua. E quando a história foge do esperado, o julgamento vem quase automaticamente. Há ainda quem prefira observar em silêncio, sem aplaudir demais nem condenar. Para esses, só o tempo mostrará se esse amor é realmente forte o bastante para sustentar uma nova família. E talvez esse seja o ponto mais justo. Não cabe a nós transformar a vida de Chico em tribunal. Cabe apenas olhar a história por diferentes lados e entender o que ela revela sobre amor, maturidade e escolhas. Porque, no fim, toda grande decisão carrega beleza, mas também responsabilidade. Talvez a pergunta mais importante não seja por que tão rápido? Talvez seja outra. Por que agora? Porque há encontros que não obedecem à lógica comum. Eles não pedem anos de prova nem longas explicações. Simplesmente chegam. E quando chegam, alguma coisa dentro da pessoa reconhece. Com Chico Buarque, a ideia dos 11 meses chama a atenção justamente porque ele não parece alguém movido por impulso. Sua história pública sempre foi marcada por cuidado, silêncio e medida. Então, talvez esse passo não fale de pressa, mas de clareza. Quando é a pessoa certa,
Certas coisas deixam de parecer forçadas. A conversa flui. O silêncio não pesa. A presença acalma. O futuro, que antes parecia distante, começa a ganhar forma. E talvez seja isso que muitos de fora não conseguem enxergar. Às vezes, uma relação curta no calendário pode ser profunda na experiência, enquanto outras, longas no tempo, já não carregam verdade alguma. No fundo, o amor não se mede apenas por meses. Mede-se pela confiança, pela entrega, pela paz que alguém traz e pela coragem de construir algo junto. Então fica a pergunta: precisamos de muitos anos para ter certeza? Ou basta encontrar alguém que em pouco tempo faça a vida parecer finalmente no lugar certo? Durante muito tempo, Chico Buarque foi visto como um homem difícil de alcançar, não apenas pelo tamanho de sua obra, mas pela forma como parecia caminhar sempre um pouco distante do barulho do mundo. Discreto, reservado, quase intocável. Um artista cercado de admiração, mas também de silêncio. Para muitos, essa distância fazia parte do encanto. Chico parecia carregar a imagem do homem profundo, pensativo, talvez solitário. Alguém que pertencia mais às canções, aos livros e à memória do Brasil do que à vida comum. Mas agora, essa imagem ganha outra luz. Ao surgir ao lado de uma companheira e com a possibilidade de um filho a caminho, Chico deixa de aparecer apenas como o grande artista reservado. Ele se aproxima do cotidiano, torna-se mais humano, mais familiar, mais real. E isso não diminui sua grandeza. Pelo contrário, a revelação não quebra o mito. Ela acrescenta camadas. Mostra que por trás do compositor admirado, do escritor respeitado e do homem público discreto, existe também alguém capaz de recomeçar, a amar e construir uma nova casa afetiva. Talvez seja essa a beleza da história. Chico não deixa de ser Chico. Apenas permite que o público veja uma parte que antes permanecia escondida. E quando um homem conhecido pelo silêncio mostra um pouco do coração, até sua imagem pública muda de forma delicada, mas impossível de ignorar. No fim, talvez essa história não seja apenas sobre Chico Buarque. Talvez seja sobre todos nós, sobre a mania que temos de acreditar que o amor precisa seguir uma ordem certa. Primeiro conhecer, depois esperar, depois provar, depois decidir. Como se a vida obedecesse a um roteiro perfeito. Mas a verdade é que o amor raramente chega pedindo licença. Às vezes ele aparece tarde, às vezes vem rápido, às vezes chega quando a pessoa já não esperava mais nenhuma grande virada. E mesmo assim, muda tudo. Há quem precise de muitos anos para entender que encontrou alguém. Há quem, em poucos meses, perceba uma certeza que não conseguiu sentir em uma vida inteira. O mais importante talvez não seja o tempo que passou, mas a coragem de reconhecer o que chegou. Se essa nova fase de Chico realmente se confirma como amor, família e recomeço, então ela nos lembra uma coisa simples. Ninguém está velho demais para sentir, mudar ou começar outra vez. Porque não existe calendário perfeito para a felicidade. E a grande pergunta que fica é esta: 11 meses são rápidos demais? Ou foram tempo suficiente para transformar uma vida inteira?